A Rádio e TV Fraternal apresenta mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante e apresentador dos programas Semeando a Boa Nova e Espiritismo na Madrugada, Turíbio Oliveira, com o tema Ódio. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, muito bom dia, boa noite para você que está nos assistindo, de onde você estiver, em qualquer momento que você estiver assistindo a gente. É um prazer estarmos aqui juntos em mais um trabalho, nessa equipe maravilhosa que é a Web Rádio TV Fraternal. Hoje a gente escolheu aqui um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo normalmente conversado sobre ele nas casas espíritas, mas que nós vamos nos aprofundar especificamente em um item. O capítulo é do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E dentro desse capítulo, você sabe, você que conhece o Evangelho, se não conhece, você vai ficar sabendo agora, o Kardec reproduz trechos dos apóstolos, que estão lá no Evangelho, e depois, no outro momento, tem as instruções dos Espíritos. Neste momento, instruções dos Espíritos, o Kardec contou com grandes amigos do plano espiritual que vieram trazer para ele informações relevantes sobre esse tema. E um desses amigos que vieram trazer informações para o Kardec foi o espírito que se denominou Fenelon e trouxe, lá no item 10, o capítulo chamado Ódio. O ódio. É sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje, o ódio. Mas não é um tema muito forte para ser falado, ódio? Sim. Mas nós poderíamos também dizer assim, oposição ao amor, que é a mesma coisa. Porém, o ódio em si nos convida a refletir sobre a importância desse sentimento nas nossas vidas. Queria chamar a atenção de você da seguinte situação. Quando nós estamos no plano espiritual, preparando a nossa reencarnação, nós montamos todo um plano reencarnatório para que nós possamos, ao chegar aqui, possamos ter uma percepção da continuidade das nossas obras, possamos ter uma percepção daquilo que deixamos parado em outras encarnações, pessoas com as quais nós temos que nos encontrar para fazer correções ou dar continuidade a alguns relacionamentos profissionais, sociais, sentimentais. Então, todos esses relacionamentos, todos os acontecimentos importantes da nova encarnação estarão no que nós denominamos de plano reencarnatório. E a doutrina espírita analisa isso com muito carinho, com muito cuidado. Porém, dentro dessa nova vida, quando nós chegamos aqui, nós nos defrontamos, encontramos pessoas com as quais nós tivemos relacionamentos, que deixaram marcadas épocas em nossas vidas, e que poderão contrariar os nossos interesses. E aí surge um sentimento diferente, contrário ao amor, que é o sentimento de ódio. Pessoas que contradizem-nos a todo instante, pessoas que falam coisas que não nos agradam, e aí aparece o sentimento de ódio. Esse sentimento que nos corrói. Corrói porque não é natural o sentimento do ódio em um ser em evolução. Ninguém vai chegar, nenhum espírito vai chegar nos finais do seu processo evolutivo, lá pertinho de Deus, e não vai chegar lá e vai dizer assim, olha, eu estou aqui, sou um espírito quase puro, mas ainda tem alguns consertos do passado para fazer. Nenhum espírito vai falar isso. Então, é muito importante que a gente entenda onde se manifesta, como se manifesta. Dentro desse capítulo do Evangelho, o espírito Fenelon diz assim para nós, aliás, traz uma instrução maravilhosa. Eu queria dar uma sugestão para você. Como nós vamos falar mais sobre o Fenelon hoje, queria que você, se você tem aí o Evangelho segundo o Espiritismo, abra ele no capítulo 12, vá até o item 10. São 15 linhas, cada 10 ou 15 linhas só que o Fenelon trouxe. E ali tem uma coisa, uma linha especificamente que é muito importante. E nós vamos já falar sobre ela. Então vai pegar o Evangelho, ou se você tem ele fácil aí, pega para você poder acompanhar do capítulo 12, item 10.
Daqui a pouco a gente volta a falar desta linha especial. Mas o que acontece? O Fenelon diz assim para mim: se você quiser ser feliz, ama os seus inimigos. Mas como? Amar os inimigos para ser feliz? Pois é, se nós somos espíritos em evolução, é preciso que a gente tenha a percepção, que nós tenhamos a consciência de que somente o amor é que pode nos aproximar de fases melhores da evolução. E o amor para com os outros, inclusive com aqueles que nos odeiam. Mas que amor é esse? Jesus, quando falava de amor no Novo Testamento, ele usava a palavra grega ágape, que significa comportamento e escolhas. Qual é o comportamento que a gente tem em relação às pessoas que nos querem mal? Quais são as escolhas que nós fazemos em relação às pessoas que nos querem mal? Segundo a nossa ótica, evidentemente, se você for perguntar para elas por que você odeia alguém, ela não vai falar que te odeia. Então é a sua percepção de que alguém não gosta de você. Então esse sentimento vai trazendo para o seu interior uma mudança da sua forma de ser, de se comportar, que não é boa. E você só consegue se desvencilhar disso se você estiver, de fato, pensando no amor. Adotar novos comportamentos em relação a essas pessoas, fazer novas escolhas nos seus relacionamentos com essas pessoas. Escolher, por exemplo, não desejar o mal. Escolher, por exemplo, pedir que a pessoa se regenere, que se modifique. Pedir, por exemplo, que a pessoa encontre um caminho melhor para a sua vida, que abandone uma vida de perversidade, de maldade, etc. Esse é um comportamento de amar o próximo e que vai transformar, vai trazer para você um senso de felicidade. O que isso difere, em que isso modifica a nossa vida, a nossa forma de ser? Vamos pensar a seguinte situação: você está pensando coisas boas, você está pensando coisas ligadas ao amor. Que tipo de espírito você acha que vai estar do seu lado, te intuindo, pensando em você? Só podem ser amigos. Seu mentor vai estar batendo palma para você. Que bom, está pensando coisas boas, está intuindo coisas boas. Pelo contrário, se você estiver pensando maldades, pensando coisas odiosas de alguém, com que tipo de espírito você vai estar ligado? Então, quando a gente diz, comece a fazer um exercício de melhorar-se no bem, melhorar-se na sua postura em relação ao ódio, de pensar coisas boas, trabalhar com coisas boas, isso vai possibilitar a você que você esteja ligado a bons amigos do plano espiritual. Certamente esses amigos vão trazer para você orientações, intuições, vão trazer talvez informações que você precise saber, por exemplo, de algum medicamento importante para um problema de saúde que você tenha e que estavam bloqueadas essas informações para chegar até você porque você estava em sintonia com outros tipos de espíritos. Então a nossa sintonia no bem, ela é vital para que a gente possa se desvincular, se desvencilhar do sentimento de ódio, que é um sentimento que escraviza a nós, espíritos encarnados, almas que estamos aqui e que não nos leva para o caminho da redenção espiritual. O espírito de Fenelon diz assim: se você amar somente aquelas pessoas que te amam, que vantagem você terá? Em que isso vai te ajudar? Você precisa também ter um comportamento de amar as pessoas que não te amam, as pessoas que são avessas a você. E tem uma relação direta com o magnetismo. Você pode observar, por exemplo, nós somos seres magnéticos, e aí não é o espiritismo que trabalha isso, o espiritismo também usa esse princípio, mas é um princípio que vem da geologia do planeta, da constituição do planeta. O planeta, ele é um planeta magnético. No seu centro, nós temos lá toda aqueles elementos fisiológicos emanados do Sol, ferro e níquel, que geram ali uma ebulição e um efeito de magnetismo, de atração de outros elementos. Isso é o princípio geológico, matéria, física. O que acontece? Foi descoberto, na região de Magnésia, um material que tinha a propriedade de atrair o outro.
que é o ímã, né? Por quê? Porque todos os seres que estão nesse planeta estão sob efeito do magnetismo. Então, o Mesmer estudou isso sob o princípio do magnetismo humano e percebeu que é possível trazer isso para o magnetismo humano, porque o homem também é um ser magnético. E o Kardec brilhantemente estudou isso lá na Gênese, no capítulo 14, quando ele estudou os fluidos, quando ele diz assim, que os espíritos, que somos nós desencarnados, os espíritos que estão no plano espiritual também têm magnetismo, só que ele chamou de fluido, que é aquilo que emanado do espírito vem para nós. Então, essa atração e repulsa que nós possamos ter em relação a algumas pessoas, essa atração e repulsa, elas podem estar ligadas ao efeito do magnetismo. Mas nós conseguimos mudar essa polaridade, se a gente entender que amor e ódio são sentimentos opostos, mas que estão na mesma intensidade. Porque você pega um casal, por exemplo, que esteja numa situação de desavença. Está ali um conflito, ódio brutal. Rapidamente, uma palavra, uma troca de olhar, um carinho, etc., aquilo vira amor. É o mesmo sentimento, só que em sentido oposto. Assim como vale o outro lado também. O casal que está bem, uma palavra, uma troca de olhar, um carinho não feito, etc., vira ódio. Então, essas coisas precisam ser, por nós, espíritos encarnados, observadas, para que a gente tenha uma vida mais saudável, possamos viver melhor. Quando o espírito de Fénelon trouxe isso para o Kardec, e aí eu quero pegar agora, convidar você a ler comigo o que ele falou aqui. Eu não vou ler o trecho inteiro, não preciso, mas vejam o que ele fala para nós, ó, só para você ter uma ideia. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Item 10, o ódio. Ele diz assim, embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. Ou seja, a lei do amor, ela diz assim, ama indistintamente, mas ela não diz, seja duro com os outros, ela não fala isso, só manda amar. E aí ele diz assim, ó, essa, pelo contrário, a prova mais penosa. É verdade, não é fácil você nutrir um pensamento positivo de amor para pessoas que te fazem o mal, que te geram ódio. Agora, preste atenção no que Fénelon fala agora. Essa frase, eu o sei, vírgula, pois durante minha última existência terrena experimentei essa tortura. Como é que é? Eu vou ler de novo. Ele diz assim, ó, eu o sei, pois durante minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas ele não fala o que aconteceu com ele. Ele só conta isso. Ele não fala o que aconteceu. Que tortura é essa pelo qual ele passou, que fez com que ele escrevesse isso para o Kardec? E que fosse alvo dos estudos do Kardec. O que é que aconteceu com o Fénelon? Então aí a gente precisa entrar um pouquinho na história para entender um pouquinho o porquê que ele diz isso, né? E aí a gente vai entender o seguinte, o Fénelon era filho de uma família muito bem dotada materialmente na França. O nome dele não era Fénelon. Fénelon era o nome de uma cidade na França, da época tal. Ele era François de Salignat, né? E ele estudou filosofia e, posteriormente, ele entrou num seminário. Nesse seminário, ele, inclusive, chegou a ser sacerdote. Porém, na Igreja Católica, ninguém está criticando a Igreja Católica, só estou contando o fato histórico. A Igreja Católica tem uma hierarquia dos seus componentes. Começa lá com o diácono, começa com os sacerdotes e depois com os bispos. Os bispos podem evoluir até o Papa, mas aí tem outras classificações intermediárias que não nos importam aqui. Mas as três grandes classificações, diácono, sacerdote e bispo. Para a gente entender o que ele está dizendo aqui. E o Fénelon, como sacerdote, ele foi encarregado de fazer uma reconversão de mulheres que haviam abandonado a Igreja Católica para seguir os princípios do Martinho Lutero. Opa, então vamos entender, vou fazer agora uma parada aqui,
Vou abrir um parênteses para entender melhor o que aconteceu, para depois a gente voltar nessa história. Tá? Vamos entender o seguinte. Até a Idade Média, aproximadamente, as pessoas, do ponto de vista econômico, as pessoas plantavam, não existia indústria, etc., comércio, nada disso. Aliás, o comércio era alguma coisa não muito bem vista. Por quê? Partia-se do princípio de quem negociava afetava alguém, atingia alguém. Então, não era muito bem visto. Ninguém está criticando isso, hein, pelo amor de Deus. Isso aqui é só um fato histórico, socioeconômico. O que acontecia, então? As pessoas produziam e entregavam toda a produção para a igreja, que se encarregava de distribuir para as outras pessoas. Aliás, as comunidades religiosas fazem isso até hoje de uma maneira chamada caridade, né? Inclusive a Igreja Católica, mas não importa. Naquela época, então, tudo era produzido pelas pessoas que não podiam comercializar, porque achavam que Deus tinha que prover tudo, e entregavam para a igreja. Isso perdurou muitos séculos, até que chegou o momento que o Martinho Lutero e o João Calvino olharam isso e protestaram contra isso, e disseram assim, não, peraí, não dá para ser assim. E estabeleceram uma coisa que se chamou ética do protesto. E a ética do protesto dizia o seguinte, pode comercializar sim, Deus ajuda a quem se ajuda. Daí vem aquela expressão, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então pode comercializar sim, é possível comercializar. E dá um movimento protestante no planeta. Bom, vamos então entender o que aconteceu. Muitas pessoas que eram adeptas da religião católica migraram para essa nova concepção criada pelo Martinho Lutero e João Calvino. Então, agora vamos voltar para o Fénelon. O Fénelon, que atingiu o seu estágio de sacerdote, foi convocado pelas lides religiosas a reconverter essas pessoas que haviam aderido ao Martinho Lutero para a Igreja Católica. E ele obteve um grande sucesso, porque ele usava uma técnica de convencimento, ele tinha o dom da palavra, teve muito sucesso. Mas ao mesmo tempo em que ele teve sucesso, ele também criou problemas, inimizades dentro da Igreja Católica. Por quê? Porque ninguém queria que ele ascendesse, ficasse em expoência. Natural de qualquer organismo hierarquicamente constituído, né? E aí, natural, não deveria ser natural, mas aconteceu dessa forma. Então o Fénelon, quando apareceu uma oportunidade para ele sair do nível de sacerdote e ir para o bispado, foi tolhido, não deixaram. Fica como sacerdote. Que sentimento você acha que ele alimentou naquela hora? De amor? Imagina. Bom, passou o tempo, está o Fénelon de novo, com a possibilidade de alcançar agora o arcebispo, chegar ao cargo de arcebispo, o que se chamava de prior, né? O prior, que é o que trabalha junto com o bispo, o arcebispo central, também foi tolhido de novo, fica como sacerdote. De novo, que sentimento você acha que ele nutriu? E aí, isso justifica o que ele escreveu aqui, né? Com o que ele escreveu mesmo? Aqui ó, pelo contrário, a prova mais penosa, ou seja, né, aquele não endurecimento do coração. Eu o sei, pois durante minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Agora ele vem para o Kardec, como um espírito já renovado no sentimento, e diz assim para o Kardec, está escrito aqui também, mas, né, Deus existe e pune neste e na outra vida os que não cumprem a lei do amor. Então ele se regenerou, ele conseguiu trabalhar o perdão. Algum tempo depois ele é chamado então pelo rei da França para educar o filho do rei da França, né? Uma coisa que hoje a gente poderia chamar de homeschooling, né? A educação em casa, e ele teve um sucesso maravilhoso. Esta é a história desse espírito lindo que é o Fénelon, maravilhoso, que mostra para o Kardec, acima de tudo, o título se chama O Ódio, mas ele mostra os aspectos do amor que envolvem a vida das pessoas. Então, que isso sirva para nós de referência.
Que isso sirva para nós de orientação. O ódio só vai destruir, o amor só vai construir. Agora, muitas pessoas sofrem com isso. Muitas pessoas levam nas suas vidas, até os últimos minutos da sua vida, ódio enraizado dentro de si. E vão alimentando esse sentimento de ódio. E isso não é bom, é ruim para todos. Eu queria aqui contar uma história que a Elisa Ferreira conta no livro dela, chamado Caminhando com a Verdade, ditada pelo espírito de Luiz Sérgio. Luiz Sérgio é um espírito que ainda desencarnou jovem, né? Encarnado aqui, desencarnou jovem, etc. Tal. Mas ela traz uma história muito bonita para a gente. E eu vou contar rapidamente a história aqui para não dar nenhum spoiler mais profundo da história. Mas ela conta que numa cidade do Rio de Janeiro, presta atenção nessa história para você ver como o ódio pode ser vencido de uma maneira mais fácil. Numa cidade do Rio de Janeiro, existia lá a dona Gertrudes, uma senhora, que tinha uma filha chamada Juliana. E esta filha da dona Gertrudes era uma pessoa de má vida, uma pessoa ligada à sexualidade, uma pessoa desregrada nos comportamentos. Isso incomodava demais a dona Gertrudes. E a dona Gertrudes, então, conhecia uma amiga que frequentava uma casa espírita e pediu para essa amiga, falou assim, coloca o nome da minha filha lá para fazer uma vibração, um carinho, uma oração por ela. Você sabe que na casa espírita, quando você chega em qualquer casa espírita, você vai ter lá um caderno, uma caixinha, para você colocar o nome das pessoas, para vibrar. Aí a dona Corina vai lá e coloca o nome da Juliana na vibração, e coloca lá na caixinha. A equipe de Luiz Sérgio, do espírito Luiz Sérgio, que trabalha fundamentalmente com jovens, etc. Tal, pega esse papelzinho e resolvem trabalhar naquilo. E aí, vamos encontrar lá no Nordeste do Brasil, um senhor chamado Oswaldo. O senhor Oswaldo tem uma dor mental muito forte, que ele carrega durante a vida dele. Já está casado, já está muito bem na vida, já está com a família constituída e já está numa certa idade. Mas ele tem uma dor ainda com ele, de fatos que aconteceram com ele ainda na juventude. E um desses fatos era que ele conheceu a dona Gertrudes, a mãe da Juliana. E num caso fora do casamento, nasceu a Juliana, com a dona Gertrudes. E a dona Gertrudes, ele nunca contou isso para ninguém. E a dona Gertrudes sempre falando para a Juliana que o pai tinha morrido, etc. Mas a Juliana sentia isso no ar, no ambiente. Aí o Oswaldo, com a mente perturbada por isso, muito perturbado com o estudo, ele sabia que ele deixou para trás um compromisso importante e que aquilo tinha gerado muito ódio em relação a ele. Você imagina um pai abandonar uma filha, ainda mais com uma moça, uma senhora fora do casamento principal. Que sentimento você acha que revestiu tudo isso? Só ódio, né? Ele então chega para a mulher dele lá no Nordeste e diz assim, eu preciso ir até o Rio de Janeiro. A equipe de Luiz Sérgio, já atendendo o caso, sensibiliza a esposa dele para que ela não pergunte o porquê. E a esposa diz assim, você precisa ir para o Rio? Vai. Ele então vem para o Rio de Janeiro, chega no Rio de Janeiro, procura a dona Gertrudes, aquela com quem ele teve um caso 30 anos atrás, 20, 30 anos atrás, encontra ela e pede perdão para ela. Pede perdão. Nesse momento, o sentimento de ódio se neutralizou, quebrou, e entrou em ação o sentimento do amor. Lembra, comportamento e escolha. O comportamento humilde e a escolha de pedir perdão. Aí a dona Gertrudes aceitou o perdão. Pronto, mudou a relação entre os dois, já ficou mais leve. As amarras de 30 anos de sofrimento que o ódio criou já deixaram de existir. Chamaram a Juliana, a filha deles, e contaram para ela, este é o seu pai. A Juliana então entendeu e também começou a aceitar aquela situação. Consequência disso, a Juliana passou a ter uma nova vida,
selecionar uma nova relação, uma nova equipe de relacionamentos, de amizades, com amigas, etc., e vai saindo da vida da promiscuidade. Tudo isso provocado pelo amor. O Oswaldo volta lá para o Nordeste, e ao voltar, tudo assistido pela equipe de Luiz Sérgio, volta para o Nordeste, mente leve, e fala para a mulher: olha, eu tenho uma coisa que eu preciso te contar do meu passado. E a mulher diz assim para ele: esquece o seu passado. Iluminada pela equipe de Luiz Sérgio, o que importa é que eu te amo e continuemos a nossa vida. Bom, aí a equipe de Luiz Sérgio é questionada do porquê que agiram dessa maneira. E a equipe de Luiz Sérgio então explica que em vidas anteriores, o Oswaldo e a Juliana, que agora era filha, tinham sido amantes e tinham destruído casamentos. Então dá para você imaginar o ódio que milenarmente deve ter transcendido o tempo e carregou esses espíritos por muito tempo no ódio. O ódio que veio nesses espíritos, que esteve com eles, só foi desamarrado quando o amor esteve presente, quando o sentimento de amor associado ao perdão esteve presente. Então que nós possamos hoje refletir um pouco sobre isso, a importância da gente lembrar que Deus, como o Fenelon diz, né, Deus existe e Ele vai possibilitar as correções necessárias para que o ódio não impere nas nossas vidas, para que o ódio deixe de existir em nós. Esse é o nosso tema de hoje, é o tema que a gente queria conversar com você hoje, que a gente chamou de ódio porque é a forma como está escrita lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu deixo aqui um abraço para você carinhoso e com 3 recomendações. A primeira é que você nos prestigie lá no programa Espiritismo na Madrugada, todas as sextas-feiras, 1h da manhã, ao vivo, na página Espiritismo na Madrugada, no Facebook. Está aí o endereço aparecendo para você no GC, no gerador de caracteres, ao vivo. A outra recomendação é que você nos prestigie no programa Semeando a Boa Nova. O Semeando a Boa Nova vai ao ar todos os sábados, às 8h da manhã, transmitido inclusive aqui pela Fraternal Web Rádio e TV. Tá? Tem aí você pode nos assistir pelo youtube.com ou Semeador ABC, todos os sábados às 8h da manhã, ao vivo. E a terceira recomendação, pegue esse link do programa de hoje e manda para a sua rede social, porque sempre tem alguém precisando do Espiritismo. Talvez tenha alguém que precise ouvir sobre o sentimento de amor, que é o neutralizador ou o eliminador do ódio. Que Jesus nos ilumine e nos permita algumas reflexões sobre tudo o que nós falamos aqui hoje. Foi um prazer estarmos juntos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.